Oi, Sandra. Boa noite, querida. Tudo bem? Lidiane, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir aí com uma boa qualidade? Oi, Cal. Boa noite, meu velho. Tá conseguindo me ouvir com uma boa qualidade aí? Samir, boa noite. Tudo bom? Você tá conseguindo me ouvir bem aí? Ótimo, ótimo, que bom. Oi, dona Raimunda, boa noite. Tudo em paz com a senhora? Muito bem. Obrigado, Cal. Obrigado, obrigado. Meus queridos, em primeiro lugar, agradeço a vocês por compartilhar comigo desse momento. Fico muito feliz de tê-los aqui conosco. Algumas pessoas, acho que creio que a maioria que está presente agora, eu já conheço todos, já tem um certo tempo. Muitos já são da minha intimidade. E eu agradeço por vocês estarem aqui mais uma vez. E poder dividir comigo esse espaço e esse momento de reflexão. Hoje estamos comemorando, né, 163 anos de publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Esse livro, ou melhor dizendo, essa data, se estivéssemos em condições normais, estaremos hoje nas casas espíritas, né? Ou no decorrer das semanas, que geralmente comemorávamos durante todo um mês. Cada casa espírita daqui da região em que eu moro, na Bahia, as pessoas participavam, dividiam os temas e cada semana alguém estaria numa casa espírita fazendo as suas reflexões e participando desse momento também. Então hoje, em decorrência de tudo que a gente está vivendo, que é de amplo conhecimento de vocês, não podemos estar presencialmente, fisicamente. Mas não quer dizer que a gente possa perder o contato ou que a gente precise perder o contato e que a gente não precise deixar passar em branco uma data tão importante quanto essa para nós espíritas. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Bom, todos que estão aqui conhecem o Livro dos Espíritos, né? Todos vocês que estão aqui agora e aqueles outros que porventura vierem a chegar estarão ou já estão iluminados pelo Livro dos Espíritos. Esse livro que literalmente salva vidas. Para quem não conhece um pouquinho do livro, eu gostaria de colocar uma pequena história e um histórico só para contextualizar a importância desse momento para nós. Tá? Por volta de 1850, na cidade de Paris, Allan Kardec, juntamente com a sociedade espírita, a sociedade parisiense da época, viviam frequentando e participando de algumas atividades que eram chamadas sessões de mesas girantes. Basicamente, o que era isso aí? Na Paris, naquela época, e em toda a Europa, e na Europa como um todo, haviam eventos que estavam acontecendo, que estavam chamando bastante a atenção das pessoas. Alguns levavam em tom de brincadeira, outros haviam entendido que poderia haver algo, não vou dizer a princípio extraordinário, mas pelo menos muito curioso, relativo ao fenômeno que acontecia. Então, os salões da época, né, as casas, como eles não tinham internet, para se entreterem com redes sociais, né, basicamente eles tinham salões. E nesses salões, nos eventos, eles participavam. E nesses eventos, tinham esse fenômeno que estava chamando bastante a atenção da Europa da época, que era as mesas girantes.
o fenômeno consistia basicamente de mesas que erguiam-se e movimentavam-se, e em alguns casos davam respostas. As mesas não falavam, calma, tá? As mesas davam respostas do tipo, uma batida sim, duas batidas não, por exemplo. Estabeleceu-se um código de conversa com elas. E as pessoas estavam participando muito desse fenômeno para poder entender o que significava aquilo, e muitos iam por pura diversão mesmo. Tá? Volto a repetir, não tinha internet, então o que eles poderiam fazer nessa época lá? Gente, só um minutinho aqui, vou dar uma pausa para ver uma configuração aqui no meu celular, mas volto agora. Com licença. Ok. Então, depois que começou esses eventos e o pessoal participando, um amigo de Allan Kardec, que na época não se chamava assim, né? Era o professor Rivaldo. E esse professor, ele foi basicamente discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi é um grande educador francês. E Allan Kardec, como um bom cientista da época, inclusive ele era membro da Academia de Ciências, ele como um bom pesquisador, como um bom cientista da sua época, ele ficou curioso, não a princípio, mas depois da insistência de um amigo seu, muito particular, que pedia que ele acompanhasse nessas reuniões. Como ele não tinha muito interesse em coisas que não provocavam, não chamavam sua atenção e para ele não teria alguma relevância, ele então desistiu de participar, apesar da insistência do amigo. Depois de um tempo, ele resolveu atender o chamado do amigo, porque era uma pessoa também séria, compenetrada de sua vida, não era uma pessoa de vagas opiniões. Então ele resolveu dar crédito àquele pedido e foi participar com o amigo dele. E a princípio ele ficou um pouco reticente, porque observava que poderia haver naquele fenômeno das mesas girantes algo diferente. E esse algo diferente chamou a atenção dele porque era relativo a perguntas e respostas. Como era possível, então, uma mesa responder? Se as pessoas presentes faziam perguntas e a mesa estabelecida em uma codificação, né, acordada, bata uma vez para sim, bata duas vezes para não, ela era capaz de processar essa informação e dar uma resposta? Obviamente, a mesa não poderia fazer isso, dado que ela não tem nenhum mecanismo de audição e muito menos uma mente para processar aquela informação. Então, Kardec deduziu, a partir daquela observação, que haveria algo inteligente por trás daquele fenômeno. Mais tarde, depois de exaustivamente investigar essas reuniões, para ver se não haveria fraudes, né? Algum barbante, algum mecanismo que fosse capaz de levantar essas mesas. Então, depois de investigar esses fenômenos exaustivamente e perceber que não havia nada que pudesse indicar uma fraude desse fenômeno, ele resolveu então partir para outro tipo de observação. Aquilo ali mexeu com a curiosidade dele, e pelo fato dele entender que estava diante de um fenômeno inteligente, ele deduziu daí que haveriam forças. A princípio ele não chamou de espíritos, tá? Muito pelo contrário, ele imaginou que houvesse algum tipo de força, e essa força inteligente respondia às perguntas. Com o passar do tempo, Kardec conheceu algumas pessoas que hoje nós chamamos de médiums. Essas pessoas chegaram a ter o seu conhecimento, o fato de pessoas sem nenhuma instrução, inclusive, às vezes até mesmo crianças, darem comunicações e fazerem textos e estruturas de pensamento que não faziam parte da realidade dessas pessoas, ou dessas crianças, por exemplo. Então, textos científicos, poéticos, histórias eram escritas e uma série de documentações que foram levantadas na época que deixaram ele ainda muito mais curioso. E ele partiu para começar a fazer entrevistas. Então, tinha uma senhora morando em Paris que era amiga dele, ele foi apresentar essa senhora e ele foi até a casa dela. Em uma dessas reuniões,
Lá havia uma senhora que era uma médium também, e até esse momento não se chamava pessoas assim de médium, né? Esse mais tarde foi um nome dado por Allan Kardec a essas pessoas. E o fato é que durante a reunião ou a sessão espírita, como era assim chamada, esse espírito conversou com ele e deu instruções e inclusive se identificou. Fato esse que despertou a atenção dele ainda mais, e ele entendeu que estava diante de um fenômeno muito maior do que ele imaginava que seria. E a partir daí, com as suas investigações, com o surgimento de outros médiums e outras mensagens que eram endereçadas a ele via carta, as cartas vinham de todo mundo basicamente, as cartas que eram possíveis de chegar, né? lembrando que naquela época as cartas não iam por e-mail, né? É bom a gente lembrar isso, né? Você tem que botar a carta no correio, endereçar a um lugar e tinha um tempo para chegar. Né? Basicamente naquela época tinha ferrovias, né? Não tinha o transporte que nós temos hoje, os meios de transporte que permitiam que através dessa aceleração dos meios de transporte hoje as mensagens podem ser trocadas de forma muito mais rápida. Pois é, Cauã, o Espírito da Verdade, inclusive, apareceu para ele também, apareceu em outros momentos para ele também, mais tarde, né? A princípio ele não se identificou assim, mas tem a participação fundamental dele nesse processo. E aí Allan Kardec começou a conversar com basicamente 3 médiuns principais, 2 garotas, uma de 14 anos, outra de 17 e uma de 20 anos. Basicamente essas 3 médiuns foram as médiuns de maior participação nas respostas dadas pelos espíritos de Allan Kardec. Porque daí ele começou a fazer investigações e fazer perguntas e obteve respostas. E aí ele resolveu compilar essas perguntas e respostas, dada a natureza das respostas que eram dadas, né? Ele entendeu que haveria algum trabalho a fazer que era muito maior do que ele naquele momento. Então daí ele começou a processar e a, vamos dizer assim, catalogar essas informações, a codificá-las, a organizá-las de forma sequencial e pedagógica, como um bom professor que ele era, e também organizou uma sequência de perguntas, de acordo com temas. Essa sequência de perguntas e temas deu origem à primeira versão do Livro dos Espíritos, que tinham basicamente 500 e poucas respostas. Essas 500 e poucas respostas da primeira edição do livro, posteriormente elas foram ampliadas e revisadas, né, estudadas, muitas outras coisas foram acrescentadas, outras desmembradas, e disso resultou 1019 perguntas que temos hoje no Livro dos Espíritos. Essas 1019 perguntas e respostas que temos foram e são a base da codificação espírita e das instruções dadas pelos espíritos. Daí vem-se que Allan Kardec, ele cria uma religião? Não. Allan Kardec é o líder do espiritismo? Não. Porque a doutrina é a doutrina espírita e a doutrina dos espíritos. Basicamente, os espíritos que ditaram a codificação. Então, muitos desses espíritos que ditaram a codificação se identificaram. O apóstolo Paulo, o apóstolo João Evangelista, Sócrates, o espírito de Fénelon, o espírito de Lamennais, o espírito de Erasto, teve o espírito de São Luís e alguns outros nomes assim, bastante reconhecidos em nossa sociedade que ditaram a maioria dessas respostas presentes nesse livro. Posteriormente, em outros livros, houveram também a participação de outros espíritos, mas basicamente esses aqui que eu citei. Pois então, gente, logo após Kardec ter lançado a segunda edição do livro, né, e aí nós temos essa data comemorativa, 1857, Kardec então não funda uma religião. Ele escreve um livro e entende que a importância daquelas perguntas e respostas e entrega-na, depois de ter transformado ela num livro, entrega à sociedade, para que as pessoas tomassem conhecimento daquela informação e do grau de importância que elas teriam para as nossas vidas. Depois de ler, depois de perguntar, melhor dizendo, sobre Deus, sobre
o nosso destino após a morte física, né? Que até então era só morte, não tinha o conceito de morte física, né? Depois da morte, qual era a nossa destinação? E antes da morte, de onde viemos, né? Aquela velha pergunta, de onde viemos e para onde vamos? Por que estamos aqui? A justiça de Deus, uma vez que no mundo nós observamos tantas injustiças, como é que Deus se comporta nesse cenário? Como é que nós podemos entender a sua justiça? Qual é a natureza dos espíritos? Qual a natureza do mundo espiritual? Existem leis universais criadas por Deus que possa ser manifestada como nós conhecemos como leis naturais? Sim, tem isso também. Como funciona a comunicação entre os dois mundos? E aí entra a questão da mediunidade, o fenômeno mediúnico, que também foi exaustivamente estudado em outros livros, e assim sucessivamente. Uma série de perguntas que tenho certeza que vocês já conhecem, né? De cor salteado, já leram, já estudaram e tudo mais. Então, com isso, com essa breve introdução para aqueles que não conhecem, né, a história do Livro dos Espíritos, eu queria agora passar por uma outra reflexão. Uma vez agora que nós conhecemos o livro, a história do livro, né? Aqueles que não conhecem ainda, recomendo fortemente que vocês o leiam, tá? O livro chama-se O Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos e não o Livro Espírita ou o livro de Allan Kardec? Primeiro porque não foi Allan Kardec que escreveu. Como assim não escreveu se foi ele que fez as perguntas? Ele fez as perguntas e ele organizou didaticamente o livro, mas não foi ele quem escreveu. O conteúdo do livro foi ditado pelos espíritos. Então, ele não se sentiu no direito de colocar o seu nome naquela obra e nem muito menos o direito de se intitular o criador do espiritismo. Uma vez que até mesmo quando vocês leem o livro, né, aqueles que já têm esse entendimento ou aqueles que ainda vão ler o livro, quando vocês perceberem, o livro ele trata de leis naturais, ele trata da nossa condição enquanto espíritos e que momentaneamente estamos aqui encarnados. Então trata da nossa realidade. Então não poderia ser o livro de Allan Kardec. Nós chamamos então o Espiritismo e aqueles que professam essa doutrina de espíritas. Não espíritas kardecistas, porque não existe outro tipo de espiritismo, né? E podemos até dizer espírita kardeciano, porque é a doutrina espírita segundo uma proposta codificada por Allan Kardec. Aí tudo bem, aí está correto, né? A definição. Mas espírita é espírita e ponto final. Não confundamos com outras religiões espiritualistas. Assim como a doutrina espírita e uma série de outras religiões tem o seu fundo de crenças espiritualistas. Por quê? Porque basicamente acreditam na existência do espírito e na subsistência dele após a morte do corpo físico. Então, muitas vezes as pessoas até confundem esses termos, né? Gostam de falar até para separar-se dessas outras doutrinas, preferem chamar espírita kardecista, mas de fato é só espírita mesmo, tá? Aqui no Brasil, no costume, do hábito da fala, acabou se tornando assim, dessa forma. Bom, aonde eu queria chegar com vocês agora, que já conhecem o Livro dos Espíritos, que já conhecem as outras obras de Kardec, que já estudaram, aonde eu quero chegar com vocês? Bom, qual é a relevância que esse livro tem na minha vida e qual a relevância que esse livro tem aí na sua vida? Esse ponto é um dos pontos principais que eu gostaria de discutir hoje com vocês aqui. Eu sei que discutir é um pouco complicado, né? Já que nós não podemos ter essa interação como se fosse pessoalmente, né? Mas eu quero levá-los a essa reflexão, assim como estou fazendo também e venho fazendo ao longo do tempo. Qual a relevância que esse livro tem para a minha vida? Bom, aí eu vou falar um pouco da minha experiência com relação a isso. A doutrina espírita chegou até mim na minha infância através da minha mãe. Ela fazia leituras dos livros de Chico Xavier e algumas coisas que ela considerava interessantes, ela me chamava e dizia: cartas de Chico, provavelmente era o livro Mamãe Voltei, né? Ou outros livros que continham psicografias. Esses livros falavam das pessoas que tinham desencarnado
e elas estavam escrevendo uma mensagem para os seus familiares aqui. E ela dizia assim, olha só o que aconteceu com essa pessoa aqui, ó, ele morreu em um acidente de carro, aí ia me explicando, ia conversando. Eu achava aquilo ali, a princípio, muito natural, apesar de não ter conhecido, nem conhecer na época, a ideia de espiritismo. Então, com o passar do tempo, quando eu conheci a doutrina espírita, já na adolescência, por volta dos 12 anos de idade, o que me surge ali? O que me surge ali nessa época? Eu tive o primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro dado, inclusive, por um grande amigo meu, Ricardo Queiroz, juntamente com o Anselmo, também duas pessoas que eu tenho muita admiração e carinho. Eles me entregaram uma cópia desse livro porque acharam curioso, né? Uma criança, basicamente tinha 12 anos na época, né, iniciando a adolescência ali, está dentro de um centro espírita e devorando todos os livros que tinham lá. Então eu tinha um verdadeiro fascínio. Quando eu conheci os livros da doutrina espírita, mas não foi ainda o livro dos espíritos, tá? Eu comecei através de outros livros, por exemplo, Céu Azul, Violetas na Janela, Diálogo com as Sombras, A Vida no Mundo Espiritual e uma série de outros livros que descreviam o cenário do mundo espiritual. Então isso me chamava muita atenção, para mim era muito curioso, então eu li aquilo tudo. Quando me entregaram uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo, me faltou à época a maturidade necessária da experiência e do aprendizado com relação à mensagem evangélica de Jesus ali. Então meio que ficou um livro de enfeite passeando na minha casa, né? E posteriormente, quando eu aprendi a fazer o Evangelho no lar, dentro do centro espírita, eu comecei a utilizá-lo para esse fim, mas até então não havia nenhum tipo de estudo, né? E mais tarde, quando fui fazer um curso lá na Juventude Espírita sobre o que é o Espiritismo, daí eu comecei a ter contato com as primeiras perguntas contidas no livro. E aí eu me recordo bem do pessoal da época, que era os instrutores, né, da Juventude Espírita, falando a respeito do que é Deus. Até então eu não tinha contato com o livro. Frequentava os centros espíritas, lia algumas obras, mas não entendia que a doutrina espírita tinha uma base. E que essa base estava presente no livro dos Espíritos, no livro que é o Espírito, o que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? Posteriormente obras póstumas, a Revista Espírita e uma série de outros livros também escritos por Allan Kardec, editados pelos Espíritos. Até então eu não sabia que a doutrina espírita vinha daí, dessa base. Eu só lia os outros livros e achava que aquilo ali, que a casa espírita era o Espiritismo, né? Então entendia dessa forma. Então, quando eu comecei a ter contato com as perguntas do Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta, eu me recordo muito bem, era: que é Deus? A primeira pergunta que está lá no livro. Que é Deus? Não quem é Deus, nem o que é Deus. Ou o que deve ser Deus. Não. Que é Deus? Essa pergunta rapidamente chamou minha atenção. Porque dentro de mim, eu carregava e ainda carrego uma profunda reverência a Deus. Sem religiosismo, tá? Naturalmente, por um processo íntimo, eu guardo essa afinidade muito grande com Ele. Então, ao ouvir essa pergunta, eu fiquei curioso para saber que resposta continha naquele livro, né? E assim como muitos de vocês devem ter já se perguntado em algum momento da vida, quem é Deus, se Ele teve um início, se Ele teve um fim, se Ele começou em algum lugar, né? Se Ele tem pai, se Ele tem mãe, se Ele é um velhinho de barba branca sentado em algum lugar, ou se Ele simplesmente é uma energia, uma força, ou um espírito, ou uma entidade, como algumas pessoas até eu chamo. Então, o que é Deus? Então, para mim foi surpreendente a resposta. Quando dizem, e também aguçou muito a minha curiosidade quando a resposta diz: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Simples e direto, né? Inteligência suprema, ou seja, não há nada que se compare a Ele, que seja mais inteligente do que Ele. A inteligência é um atributo nosso, por sermos seus filhos, mas não há nada mais inteligente do que Ele. E Ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe, ou tudo que já existiu, que foi transformado, né? Tudo que é
e tudo aquilo que ainda será emana dele. Então, isso para mim foi reconfortante, porque até então só entendíamos e ouvíamos falar a respeito de Deus sobre o ponto de vista humano, antropológico, né? Do tipo, Deus é uma personalidade, Deus se enfurece, Deus castiga, Deus manda, Deus aniquila, Deus isso, Deus aquilo. E isso mexeu tanto comigo que eu continuei estudando o livro, continuei lendo as perguntas, e com a maturidade que eu tinha na época, se não me engano, acho que foram 14 ou acho que 14, 15 anos. Com a maturidade nula, né, da época, inclusive, aquilo me chamou muita atenção e eu continuei fazendo estudo dos livros juntamente com o corpo espírita da casa que eu frequentava na época. E todo encontro era para mim um reencontro. Porque além de aquelas perguntas fazerem extremamente sentido para mim, aquelas perguntas estavam preenchendo um espaço vazio que havia dentro de mim, que eu não sabia a natureza desse espaço vazio. E me colocava numa posição confortável na vida. Posição confortável por quê? Porque durante um tempo a gente carrega um medo da morte muito grande. Ou medo de como vai morrer, né? Ou medo de como vai ser processada a morte, ou se vai vir hoje, se vai vir amanhã, quando vai ser, se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer. Então esse medo, até os 11 anos de idade, ele me acompanhou de maneira forte. Uma vez eu tive até, lembro de ter tido uma crise assim, de pânico com relação ao sentimento a ideia da morte, da aniquilação total. Depois de um tempo, eu já fiquei mais relaxado, porque além da influência dos livros de Chico, das psicografias, né, as cartas das pessoas que já tinham desencarnado relatando a sua situação e que alguns estavam melhores, outros estavam se recuperando, seguindo a sua vida, preparando-se para reencarnar e etc. Eu tinha entendido que havia uma lógica naquelas questões e aquilo ali falava de certa forma ao meu coração como uma verdade. Era como se de certa forma eu conhecesse aquelas informações e elas fizessem parte do meu íntimo. Então não eram tão estranhas, né? Não soavam uma aberração ouvir alguém dizer assim, ó, o espírito é inteligente, ele continua amando, ele continua pensando e ele continua vivendo sua rotina, só que no outro plano existencial. E até mesmo a ideia do ponto de vista de uma vida de um outro plano existencial também não me soava uma aberração ou algo estranho. Parecia-me mesmo de que aquilo ali era o certo, ou era a forma natural da vida acontecer. Isso da minha experiência. Pois bem, gente, passado um tempo, esse aprendizado foi amadurecendo, as respostas foram fazendo mais efeito, e à medida que acontece uma coisa interessante com o Livro dos Espíritos, e também creio que com todos os outros livros, é que toda vez que você lê esse livro, e você passa um tempo e vai revisitá-lo novamente, você pode lê-lo de uma forma mais aprofundada. Você até se espanta dizer, nossa, tinha essa resposta aqui, ou tinha essa pergunta aqui, eu nunca tinha reparado nela, então, nossa, como isso fez efeito para mim. Não só o Livro dos Espíritos, mas isso de forma geral, né? Isso porque a nossa visão íntima, ela amadurece. As nossas questões de entendimento e compreensão da vida, elas também tendem a, através da maturidade, melhorar. Então você consegue enxergar coisas que estão literalmente na sua vista e você não consegue perceber naquele primeiro momento. Então, à medida que eu fui compreendendo, me aprofundando mais no estudo do Livro dos Espíritos, eu comecei a reconhecer a importância que esse livro tem para a minha vida. E aí me perdoe se fica parecendo propaganda, mas eu estou tentando não falar mais do mesmo, porque no YouTube tá lives agora mesmo, então tá cheio de pessoas falando a respeito do livro dos Espíritos com mais propriedade até inclusive do que eu. Vocês vão encontrar aí Pedro Simão, tem uma palestra no YouTube fantástica dele falando sobre o Livro dos Espíritos. Tem o nosso querido Haroldo Dutra Dias, também fala. Tem a doutora Nete Guimarães também. E uma série de outras pessoas aí que falam a respeito do Livro dos Espíritos, que é fantástico. Mas para que eu não fale mais do mesmo, eu gostaria só de falar um pouco
da importância que esse livro acabou tendo na minha vida. Bom, depois que eu comecei a me ambientar com o livro, e como são 1019 perguntas, né, não é uma tarefa fácil, ainda mais quando não se tem o hábito da leitura. Então fica difícil realmente você se concentrar ali para fazer a leitura. Mas à medida que você faz um pequeno esforço, né, de frequentar um curso, e isso ajuda bastante, né? Um curso numa casa espírita, ou então agora tem cursos online, tem aulas no YouTube, tem grupos no WhatsApp de estudos, né? Então agora existem 1000 formas de você estudar, então não tem mais desculpa. Tem até audiobooks, né, do Livro dos Espíritos. O que é o audiobook? É um livro narrado. Então alguém foi lá, fez a narração do livro, inclusive tem um do ator Carlos Vereza, ele e a filha dele, né, a filha lia as perguntas e ele narra as respostas que os espíritos deram. É belíssimo, recomendo para quem tiver dificuldade de ler, ou então ali no momento que você está na cozinha, fazendo a comida, lavando uma louça, limpando a casa, você coloca ali no seu aparelho de som, no seu celular, vai escutando, você vai aprendendo, vai estudando. Então não tem mais desculpa hoje para dizer assim, eu não gosto de ler. Ninguém gosta de ler, mas ouvir todo mundo ouve, então coloca lá e vai escutar e vai aprender. E você vai se enriquecer bastante. Então quando eu comecei a me acostumar com as respostas e comecei a compreender, e com o processo natural de amadurecimento da vida que todos nós passamos, o livro começa a ganhar uma importância fundamental na vida da gente. Por quê? Tem uma questão no Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, que o homem, quando por antecipação se acostuma com a vida espiritual, ou quando ele compreende a vida espiritual, e aqui vamos falar assim de vida espiritual, de comportamento. Quando nós nos comportamos já encarnados como espíritos e não como uma pessoa ali qualquer, né? Uma pessoa qualquer no sentido assim, essa personalidade que está aí agora, essa pessoa que representa o seu CPF ou essa pessoa que representa o seu RG. Então, não quando você se comporta como essa pessoa, mas quando você compreende que você é um espírito. Mas assim, como assim? Eu não lembro do meu passado, Matusalém. Então como é que eu vou me comportar? O que é comportar-se como espírito? Comportar-se como espírito é você entender que existem as leis de Deus, e essas leis de Deus, muito longe de ser um fenômeno religioso, ou então um ritual a ser seguido, estamos falando de uma prática, de um padrão de educação, um modelo de educação divina, que favorece o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E como a felicidade é um planejamento divino, a felicidade e consequentemente a nossa perfeição é um planejamento divino, faz parte da lei. Que lei é essa? Onde você viu isso? Livro dos Espíritos. Lá na sua parte terceira, que vai falar sobre as leis morais. Lá nós vamos entender. E além disso, também tem um capítulo que fala sobre a reencarnação. Então entendemos então que a lei de encarnação, ela tem uma justificativa de ser. Além dela servir para nós como uma ferramenta de desenvolvimento, é ainda forçosamente uma obrigação na nossa atual fase como espíritos passar por ela. Então, ao passarmos por essa fase evolutiva de espíritos que estão ainda numa determinada etapa da vida, vamos pensar que nessa etapa como se fosse uma grande escola, separadas por séries, assim como funciona aqui, é a nossa existência espiritual. Até chegarmos a uma destinação, que vamos chamar aqui agora de destinação final, que seria a nossa perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição relativa à criatura, porque perfeito só Deus. Mas existe uma perfeição relativa que nos é permitida chegar, e é para isso que estamos aqui encarnados. Então, isso é um tipo de conhecimento que, à medida que ele se deixa de ser somente uma história ou uma teoria que você leu, ele começa a ser introjetado nas suas atitudes do dia a dia. Como assim uma atitude introjetada? O que eu posso, se eu pensar que eu sou um espírito encarnado, muda o que na minha vida? Ora, se você entende que você é um espírito encarnado e que para estar encarnado existe um objetivo, né? Não é uma manifestação à toa e aleatória da vida, a vida tem um encadeamento inteligente, a preparação para a sua vinda a esse mundo seguiu um roteiro, um planejamento inteligente. Cabe aqui a cada um de nós, no esforço pessoal,
seguir esse roteiro, e às vezes a vida parece confusa, não porque a vida seja confusa, mas porque a nossa mente está no estado confuso, de incompreensão. É como se estivéssemos ainda numa espécie de sono, e aqui eu chamo de sono da consciência, por ignorância ou por incompreensão das leis que regem a vida. Então, esse livro, com todo o seu conteúdo, ele nos dá a capacidade de compreensão, de entender por que estamos aqui. Vou pegar aqui um exemplo para contextualizar essa ideia. Imagine que vocês hoje estudaram o Código Brasileiro de Trânsito. Sentaram lá na cadeira, pegaram o livro e começaram a ler o código todo. E aí vocês entenderam todos os sinais de trânsito, todas as placas, como se deve ultrapassar, como não se deve, aonde deve estacionar, aonde não deve, a sinalização de trânsito toda. Entendeu tudo aquilo ali, certo? Só que você não aplica aquilo ali a nada na sua vida. Faz algum sentido isso? Bom, você tem o conhecimento, mas não passa além disso, não é verdade? Agora, quando você pega esse conhecimento e você entra num carro e segue esse roteiro, toma todos os cuidados e a precaução, você consegue sair da sua casa dirigindo, fazer uma longa viagem, e aí, salvo acontecimentos de terceiros, né, você consegue ir e voltar em segurança. Se você mantiver os devidos cuidados, né, no trânsito, e as outras pessoas também. Então vamos pensar que hoje, no planeta Terra, apesar de ter muitas pessoas hoje bem amadurecidas espiritualmente, mas a Terra ainda é um planeta num estado evolutivo relativamente inferior. E aí a doutrina espírita traz para a gente um conhecimento da escala espírita. Essa escala espírita, vamos pensar assim como se fosse uma fita métrica. E essa fita métrica é só um modelo para entendermos, né? Ela não retrata fielmente a realidade, mas é só uma ideia para que a gente pudesse entender. E essa escala espírita, ela fala que existem o estado primitivo, os mundos de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos habitando agora, e posteriormente outros mundos, né? O mundo de regeneração, o mundo feliz, tal, e uma série de outros mundos. A boa notícia para cada um de nós é que após o mundo de provas e expiações, esse mundo que estamos deixando agora, partiremos para um mundo de regeneração. E quando eu falo partiremos, não é que a gente vai morrer aqui e vai reencarnar em outro planeta, não. A Terra está transformando-se num plano desse, num planeta de regeneração. E depois do mundo de regeneração, é um planeta feliz. E o outro mais feliz, e o outro mais feliz. Ou seja, daqui para frente é só felicidade. Só que até alcançarmos o estado de felicidade, ele não virá porque você vai frequentar um mundo feliz. Não. O seu mundo íntimo é feliz e você vai ajudar a construir um mundo feliz. Então, quando diz que a paz do mundo começa em mim, né, é uma frase atribuída a Gandhi, é exatamente uma grande verdade universal escondida aí atrás. Não estou escondido assim, porque está bem claro a mensagem, né? A paz do mundo começa em mim. Então, o reino de Deus também começa em mim. Então, esse livro dos Espíritos, ele começa a ter essa importância na minha vida justamente por conta disso. Eu, além de ter lido as perguntas e as respostas, e dentro do meu alcance intelectual, cognitivo, amadurecido, eu entendi as respostas dentro do meu alcance e pude agora, então, ir para a vida praticar. Então, entrei no carro e fui dirigir. O equivalente a você ter aprendido o Código Brasileiro de Trânsito e depois ter entrado no carro para dirigir. Então, você vai para a vida com mais segurança, com mais assertividade, com mais objetividade. E aí, o seu mundo íntimo começa a se organizar melhor. E, consequentemente, você começa a colaborar para que o mundo também seja um lugar melhor. Então, ao invés de você ser uma pessoa nervosa, briguenta, rancorosa, que guarda rancor, né? Que não perdoa fácil, ou que às vezes pode ter sido desonesta com alguém, enfim, que você cometeu os equívocos que nós cometemos ao longo de nossas vidas. Você já repensa os seus atos de uma forma ainda mais significativa. Por que eu digo isso, gente? Porque a partir do momento em que você tem consciência e que você é um espírito encarnado e que você tem uma missão aqui e que a sua missão é fazer da sua vida
uma vida melhor e fazer a vida dos outros também uma vida melhor, você pesa as suas palavras, você pesa as suas ações, você pesa o seu planejamento, você faz escolhas diferentes das quais você poderia fazer se você entendesse que a vida termina no túmulo. Então, se você começa a compreender, e por um ato de fé também, né? Eu digo compreensão primeiro porque é necessário compreender para poder agir. E quando eu falo da fé, é no sentido de que você se aproxima do seu Criador. Agora, não mais como um elo religioso, tá? Ou de crença ou de dogmas que têm que ser seguidas para que você alcance o seu Criador. Mas você entende que o seu Criador já criou leis, que ele já preparou a vida e que ele já lhe deu um corpo e uma existência, que ele já te deu o fôlego da vida e preparou tudo certinho para que você só entre na vida e faça o seu melhor. Então, pensar na bondade agora não é mais um ato religioso. Pensar na bondade e agir na bondade agora vai fazer parte, obviamente, de um estado natural nosso. Por que de um estado natural nosso? Quando você começa a dirigir, no início é meio confuso, na verdade. Você tem que olhar para o retrovisor da direita, o retrovisor da esquerda, o retrovisor central, acelerador, freio, embreagem, primeira marcha, segunda, virar para a direita, virar para a esquerda, olhar o fluxo de trânsito, observar se tem um carro se aproximando de você, se tem pedestre chegando, se tem um obstáculo. Então, essa série de coisas que ficam ao seu redor parecem meio confusas. Também é assim quando você tem uma série de ideias espíritas na sua cabeça. Pode parecer meio confuso, mas depois de um tempo, assim é no bem. Quando você começa a agir no bem, e isso se transforma numa atitude sadia, isso se transforma num hábito, você já faz o bem por naturalidade, não mais por obrigação e não mais para alcançar um céu ou uma salvação. Porque aí daí seria uma espécie de interesse. E não se pode barganhar com Deus nesse sentido. As nossas almas, né, como Jesus já ensina, elas não são salvas por acreditar em religião A ou B, muito menos na doutrina espírita ou qualquer outra religião. O estado de felicidade e de bem-aventurança, eu vou chamar assim, aí eu tiro a palavra salvação do nosso contexto aqui, porque para a doutrina espírita não existe esse salvacionismo. O que existe é um estado de plenitude, que nós vamos amadurecendo e ampliando ele, e aí chamamos isso de reino dos céus, como Jesus ensina, e ele nos diz que o reino dos céus, você o atinge quando você cuida dos menores. Quando você alimenta os que têm fome, os que você visita aos que estão nas prisões, que você perdoa, que você ama, que você alimenta, que você cuida. Ou seja, quando você age no bem, você não paga a Deus a isso. Deus não precisa de nada nosso. Lembra, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O que nós podemos dar a Deus que Ele já não tenha? Ele é autossuficiente, nós não. Ele é autossuficiente. Então o que eu posso fazer para atingir esse estado de plenitude? Na doutrina espírita entendemos que fora da caridade não há salvação. E aí foi mais um grande lema e uma grande revelação que nos foi dada. Uma vez que todas as religiões do mundo basicamente são tribais. Tribais do ponto de vista em que ela diz assim, você tem que participar disso aqui. Tem que participar desse rito, desse contexto, dessa casa. Se você não vier para cá, você está condenado. Se você não participar daqui, se você não seguir esses ritos, não cumprir com essas tarefas aqui, sua alma está perdida. E para a doutrina espírita, através da revelação que ela nos traz, a alma do homem, ela melhora, ela se aperfeiçoa, ela cresce, ela terá oportunidade, ela será concedida a essa alma as oportunidades necessárias para que ela cresça. Mas para isso é necessário que ela se desenvolva, ou como nós costumamos chamar aqui, né, na nossa casa espírita, que ela floresça, que essa alma se desenvolva. É através desse desenvolvimento, desse crescimento da sua alma, que você atinge o reino de Deus. Como Jesus ensinou, inclusive, né? Isso está muito claro nas suas próprias mensagens, que a doutrina espírita revisita
e vem trazer um significado mais profundo dessas mensagens de Jesus para nós. E aí, esse livro dos Espíritos, né, com essa importância, à medida com que você vai compreendendo todos os fenômenos da sua vida, você vai aprendendo a enxergar coisas que antes você não enxergava, você vai entendendo a importância de certas coisas que acontecem na sua vida, ou de como você deveria se portar em relação a isso. Quando você absorve todos esses conhecimentos e vai agindo naturalmente. Então, por antecipação, olha só, por antecipação na vivência no bem e no desenvolvimento do amor dentro do seu coração, e é importante que a gente frise isso aqui, tá? Não é pela coleção de livros espíritas que você leu, jamais. Não é pela quantidade de passe que você tomou, ou nem pela quantidade de passe que você deu. Com licença. Não é pela quantidade de água fluidificada que você tomou na casa espírita, e muito menos não é pela quantidade de vezes que você cantou Quanta Luz na casa espírita, mas pela quantidade de amor que você desenvolveu no seu coração, pelo bem que você proporcionou e pelo papel de filho de Deus que você desempenhou na criação. Então, à medida que você vai se desenvolvendo nisso tudo, o seu estado de bem-aventurança, o seu estado de alegria, de contentamento, de comunhão com Deus, ele se expande, ele aumenta. E esse influxo divino alimentando a sua alma, como Jesus descreve isso como o reino de Deus para todos nós. Essa comunhão com o Pai. Então, o reino de Deus não é um lugar que você compra através de suas ações. No sentido de que, eu vou fazer caridade assim, vou fazer tal coisa. Não. Observe, fora da caridade não é salvação, mas não é a caridade de dar esmolas, de dar coisas às pessoas. Mas a caridade no sentido como Jesus compreendia, que era amor sem esperar nada em troca. Resignação e benevolência para com o próximo. Então todos esses fenômenos ligados à caridade é sobretudo o amor que desenvolve no seu coração e que você doa de si mesmo. Então esse é o fenômeno da salvação, tal qual a doutrina espírita nos conscientiza. Então a doutrina espírita tem e traz para nós o papel de conscientização do que nós somos. Qual a nossa destinação, por que estamos aqui e de que forma operar no meio disso tudo, de que forma nos comportarmos diante disso tudo. Então, fazendo assim, por antecipação, já aqui no plano encarnado, na medida do que é possível para as nossas consciências, nós já começamos o nosso despertar. Quando eu falo despertar, estou dizendo assim, de não viver nas trevas da ignorância, ou do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que deixa o homem completamente à parte, né, dessa grande comunhão que chama-se Reino dos Céus, o Reino de Deus. E aí o Livro dos Espíritos, com essa importância, que vai nos trazendo, que vai trazer uma maturidade para a gente, pessoalmente ele me trouxe essas informações. Pessoalmente ele me trouxe esse estado de consciência que em mim está amadurecendo ao longo dos anos. Então agora eu sei e entendo porque estou aqui, sei da minha destinação final, sei da minha destinação pós essa vida, e aqui não tem